Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tarde e noite deste sabadão, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. O Flamengo que deu um chapéu no Fluminense e contratou uma joia para reforçar as categorias de base do mais querido Brasil, mais precisamente para reforçar o time sub-20. Ariel Soares, equatoriano de 18 anos, é o novo reforço do time sub-20 do nosso Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes, vou falar também sobre renovações de contratos no mais querido Brasil que não estão descartadas. Situação envolvendo o zagueiro Davi Luiz e também do lateral esquerdo Felipe Luiz. Situação de Rodinei, Vitinho e Diego Alves. Você vai ficar por dentro de tudo. Vou falar sobre esse jogo do nosso Mengão queridão, porque a expectativa da torcida é a estreia dos dois reforços que faltam estrear pelo Mengão queridão. O volante Eric Pulgar e o lateral direito Guilherme Varela. Esses dois atletas ainda não serão relacionados para o jogo contra o Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste próximo domingo. E por falar no Atlético Paranaense, o Flamengo pode terminar a rodada de número 22 na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Vou trazer todos os detalhes para você, provável escalação, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas calma, antes de mais nada, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like, marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Já começo falando sobre esse jogo do nosso Mengão queridão, Flamengo e Atlético Paranaense, porque na verdade o Flamengo vai ter uma sequência de 2 jogos diante do Atlético Paranaense. Primeiro jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, 22ª rodada do Brasileirão. E o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada. Lembrando que o primeiro jogo, que aconteceu no Maracanã, terminou em 0-0. Então o Flamengo precisa também dessa classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Mas vamos falar sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro que acontece neste domingo. Flamengo e Atlético Paranaense. A informação que temos é que os dois jogadores reforços que foram recém-contratados pelo mais querido Brasil ainda não devem fazer as suas estreias pelo mais querido Brasil neste domingo. Eric Pulgar, volante chileno, e Guilherme Varela, uruguaio, lateral direito, recém-contratado pelo Mengão queridão, não devem estrearem com o manto sagrado neste domingo. A informação que temos é que os jogadores ainda não devem ser nem relacionados para o jogo. Mas a informação que temos é que os jogadores ainda não estão prontos. Acredito que o técnico Dorival Júnior sim, sabe o que está fazendo, né? Na verdade, ele sabe o que está fazendo. Inclusive, o jornalista Vene Casagrande trouxe até lá no seu perfil oficial no Twitter o seguinte, olha só. Pulgar e Varela não serão relacionados por Dorival. A ideia da comissão do Flamengo é dar mais treinos com bola para ambos, os dois jogadores. O time titular é o Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Diego Ribas, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Paranaense. Eu acredito, né, que o Dorival Júnior possa colocar ali o Davi Luiz, porque o jogo da próxima quarta-feira, também diante do Atlético Paranaense, né, pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo da volta, o Davi Luiz está suspenso. Recebeu cartão vermelho direto no primeiro jogo e está suspenso, não entra para a partida da próxima quarta-feira. Sendo assim, há uma possibilidade do técnico Dorival Júnior escalar o Davi Luiz também como titular para esse jogo. Mas essa é a provável escalação do nosso Mengão queridão. Lembrando que esse jogo terá transmissão com exclusividade em TV aberta pela Rede Globo a partir das 4 horas da tarde. E o Mengão queridão pode terminar a rodada em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Isso porque tem o Palmeiras em primeiro lugar com 45 pontos, o Corinthians com 39 pontos na segunda colocação, depois vem o Fluminense com 38 pontos na terceira colocação,
Depois tem o Atlético Paranaense, né, com 37 pontos. Na quarta colocação e na quinta colocação, o Mengão Queridão com 36 pontos. O Flamengo vencendo o Atlético Paranaense vai a 39 pontos, a mesma pontuação do Corinthians. Porém, o Flamengo aí chegando a uma vitória a mais que o Corinthians, caso o Palmeiras vença o Corinthians. Mas por outro lado, olhando o outro lado, o Palmeiras vencendo esse jogo, o Palmeiras vai abrir uma vantagem maior. Então assim, se o Corinthians vencendo o Palmeiras vai estacionar nos 45 pontos. O Flamengo vai ficar na terceira colocação, mas o Palmeiras fica ali estacionado em 45 pontos. Seria bem melhor o Corinthians vencendo o Palmeiras e daí então o Flamengo vencendo o Atlético Paranaense, ficando na terceira colocação, porque daí então, né, a diferença de pontos para o líder seria menor caso o Palmeiras aí perdendo para o Corinthians. Mas vamos em busca dessa vitória, vamos em busca desses 3 pontos, sim, com certeza, e vai dar tudo certo para o nosso Mengão Queridão, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo renovação de contratos no mais querido Brasil. Isso porque o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele deu uma entrevista ao jornalista Vene Casagrande nesta última sexta-feira e falou sobre todos os jogadores que estão aí em fim de contratos com o mais querido Brasil, que se encerra em dezembro deste ano. Diego Alves, tem a situação do Diego Ribas, a gente já sabe que não continua no Flamengo, mas tem o Diego Alves, tem a situação do Vitinho, tem a situação do Rodinei, Davi Luiz e também o Felipe Luiz. O Marcos Braz, ele falou o seguinte sobre o Davi Luiz e o Felipe Luiz. Ele disse o seguinte, olha só: ainda não iniciamos nada em relação à renovação de contrato. São 2 jogadores importantíssimos e titulares. Mas na hora certa, se tiver de conversar, a gente vai conversar. São 2 jogadores experientes que não são garotos. Sabe bem, tem a autoconfiança necessária para que possa esperar um pouco mais e esperar a hora para a gente conversar, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz em entrevista ao jornalista Vene Casagrande. Marcos Braz deixou claro aí que não está descartada as renovações de Felipe Luiz e Davi Luiz. Inclusive, eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você renovaria os contratos de Davi Luiz e Felipe Luiz? Fique à vontade e deixe a sua opinião. Já a situação do Rodinei, o Marcos Braz não diz que sim nem que não, se renova ou não renova com o Rodinei. Também falou da mesma forma, basicamente quase a mesma coisa. Mais para frente a gente vai ver o que deve fazer sobre a situação do Rodinei, que também tem contratos encerrando com o Mengão Queridão. Já a situação envolvendo o Vitinho, ele deixou claro e bateu o martelo: o Vitinho irá respirar novos ares. Vitinho não continua no Mengão. Vitinho, inclusive, está em negociação com o clube grego, Panathinaikos da Grécia. Então, assim, a qualquer momento o jogador pode deixar o Flamengo. O Flamengo negociando o Vitinho. Vitinho vai totalmente de graça para o clube grego, mas o Flamengo aí tenta ao menos, né, segurar aí uma porcentagem de jogador, ficar aí com 20 a 30% do atleta para uma venda futura. Então, o Flamengo ainda poder lucrar com o Vitinho. Situação do goleiro Diego Alves. Diego Alves também não deve continuar no Flamengo. Marcos Braz falou o seguinte: situação do Diego Alves, o jogador não deve renovar com o clube no final da temporada. Então, assim, basicamente o Flamengo também já bateu o martelo sobre a situação do goleiro Diego Alves, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo uma contratação que o Flamengo fez nesta última sexta-feira e deu um chapéu no Fluminense. Isso porque o jogador estava muito próximo de dar aquela canetada com o tricolor carioca, mas o Flamengo foi lá e deu um chapéu no Fluminense. O Flamengo acertou nesta sexta-feira com o jovem destaque do futebol equatoriano. Trata-se de Ariel Soares, de 18 anos, que é atacante e estava no Orense Esporte Clube do Equador. O jovem assinou contrato de empréstimo de 2 anos com o mais querido Brasil e chega para reforçar as divisões de bases do Flamengo, mais precisamente para a categoria Sub-20 do nosso Mengão Queridão. Lembrando que as informações foram trazidas primeiro pelo canal Flazoeiro. Vale destacar que o Flamengo aplicou uma espécie de chapéu no Fluminense ao contratar Ariel Soares. Isso porque a joia de 18 anos esteve muito próximo
de reforçar o clube das Laranjeiras no início desse ano. No entanto, o mais querido venceu a concorrência do rival e garantiu a chegada do atacante. O jovem tem passagem pela seleção do Equador Sub-20 e foi um dos destaques da Libertadores da categoria. E agora vai reforçar o nosso Mengão queridão, mais precisamente as categorias de base. O Flamengo contrata esses jogadores para reforçar a categoria de base, mas logo logo aí o jogador pode ter oportunidade, quem sabe aí também está jogando no time principal do Flamengo, do mais querido do Brasil, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a situação do Oscar, porque o Oscar ainda não está certo com o Flamengo, tá, gente? O Flamengo tem até segunda-feira para concretizar todos os detalhes com Oscar. Ou seja, o Flamengo chegando esses documentos que o Xangai Porto não liberou, o Flamengo vai até a CBF, o Flamengo vai regularizar o Oscar, o Flamengo vai precisar, né, descrever o jogador no boletim informativo diário da CBF, que é o BID, e até então esses documentos ainda não chegaram nas mãos do nosso Mengão queridão. Sendo assim, Oscar ainda não é reforço do Flamengo. Vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo tem até nesta segunda-feira, nesse domingo e segunda-feira, para poder aí chegar, acertar todos os detalhes, dar aquela canetada e regularizar o jogador. Caso contrário, Oscar não será jogador do Mengão queridão. Beleza? Bom, de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão. Nosso Mengão queridão. Tamo juntos. É nóis. Saudações rubro-negras.